Vamos fechando para ver se eu consigo. Eu acho que eu vou conseguir fechar licitações. Tenho esperança disso. Esperança. Se a gente fechar e eu terminar um pouquinho antes, a gente fecha, que eu sei que a batalha de 8 da manhã até as 5 da tarde de Diogo é complicado. Entendendo que eu já falei que 24 horas eu não consigo nem me suportar. Por isso tem um horário de sono. Tem os exercícios, né? Tem. Querem fazer alguns? Ou querem... Hã? Pra gente? Poxa. Vamos fazer um combinado então. Vocês têm grupo? Tá? Eu mando o gabarito, a galera faz. Show? Eu boto o gabarito. Até porque eu nem olhei ainda o gabarito. Tem um gabarito ali, mas eu não sei se... Sim, senhora. Desculpa. Conferir cada questão com o gabarito para ver se está certo. Hã? Conferir cada questão com os seus gabaritos para ver se estão fazendo. Com os meus gabaritos? Não, com o gabarito que você tiver. Porque às vezes o gabarito está errado e a gente fez igual uns loucos. Ah, com certeza, eu tenho que olhar, porque lembrando, não fui eu que fiz, quem montou as questões foi o Manuel. Às vezes ele dá esse suporte pra gente, que às vezes a vida está corrida. Se pegar a questão que o professor manda de gabarito está errado, a gente fica mal. Tudo bem, isso acontece. Isso acontece. Aquela coisa. Lembrando que a gente não é professor de informática e não tem habilidade com a tecnologia. Tudo que tem alguma coisa lógica assim, que envolva isso, eu também sou meio... Vai, fala. Não, se puder mandar pro site que eles mandam pra gente, pro curso, porque eu não tenho WhatsApp. Então vou fazer o seguinte, eu mando o gabarito para a Cláudia e além do gabarito para a Cláudia eu tenho que também mandar o material mais outro material de exercícios, combinado? Ah, show de bola, show de bola. Eu tinha esquecido que tem um suporte. Não. Recebe aviso até por e-mail que chegou. Ah, então perfeito, fica melhor. Aí a galera faz com calma e corrige. Aí o que acontece? Como na aula que vem, próxima semana provavelmente sou eu, a galera já vem que se tiver alguma dúvida ou não, tá? E aí eu vou botar também uns exercícios com teor de dificuldade maior, tá? Que estão mais tranquilos. Vamos nós? O que a gente viu para fechar? A gente viu que um pregão é um procedimento licitatório também, apesar de ter uma legislação à parte, que foi uma idealização dentro da gestão do Lula, no qual o objetivo era facilitar e agilizar a contratação de bens e serviços comuns, entendendo que existe uma vedação para locações, alienações e obras. Entendendo que esse pregão ele tem uma inversão de fases. Primeiro eu escolho quem é o vencedor. Dentro dessa escolha do vencedor, vai se escolher as 3 melhores propostas. A regra é que dentro dos 10%, para que possa depois, de fato, oferecer lances. Independentemente se seja pregão presencial ou eletrônico, a prática é essa. Qual é a diferença? No pregão presencial, essa primeira etapa ainda existe esse giro das propostas. Depois todo mundo sabe o que o outro oferece. No pregão eletrônico é assim, ele abre um período para a proposta e todo mundo vai sabendo quanto o outro está jogando. E vai pontuando. E ali vai se analisando e vai selecionando. O cara pegou, selecionou. Quando ele seleciona, o sistema fecha para quem não está mais participando e fica aberto só para quem participa. É bem interessante, bem legal. Show de bola? Vamos anotar isso que faltou para a gente caminhar, porque tem mais observações. Na verdade, a aula foi de observações, né? O engraçado é que o leilão também não tem esse sentido, né? Porque você vai botando aí. É porque é na hora, também não tem. É maneiro, né? Eu participo de alguns, né? Tá. Na verdade, eu participo de imóveis, que na verdade Não, é legal. Você tem que ver às vezes o presencial, que não vai ninguém, vai só o cara que quer de fato comprar o bem. É verdade. É legal, é coisa rápida. Eu quero, dá ou não dá, pum, acabou. Aquele de imóveis da Caixa é esse, lembra? Qual é? Sei qual é. A questão é que pode existir o leilão judicial ou extrajudicial. E aí vai depender da espécie de leilão. Esse leilão normalmente da Caixa Econômica, ela é com relação a financiamento bancário,
a regra, ou seja, é uma execução extrajudicial de consolidação de propriedade. Fugiu totalmente da aula, mas vamos lá, agora eu já comecei. Quando você realiza um contrato de financiamento para aquisição de bem, o nome disso é alienação fiduciária. O que é isso? No momento que você assina o contrato, o bem passa para o nome do comprador, só que naquele momento ele tem de fato posse direta, mas existe uma questão resolúvel. O que é essa questão resolúvel? O bem só vai ser totalmente seu no momento da quitação do financiamento. E aí o que acontece? Às vezes o cara fica inadimplente com o financiamento. Aí o que o banco faz? Ele executa. O que execução é essa de alienação? Uma execução extrajudicial que hoje em dia é permitida você executar o inadimplemento, o devedor. E aí como é que você faz isso? Você executa a propriedade por meio de notificação, tem um procedimento, uma regrinha, são 3 notificações que são realizadas, você tem todo um procedimento. E aí, caso ele não pague o saldo devedor, você pode levar o bem a leilão para cumprir a obrigação da dívida. Tá? Aí, exemplo, o que vai ficar para esse cara do devedor? Vai se verificar quanto foi o valor de leilão e aí ele vai ser abatido o que ele pagou, mas também verificado o saldo devedor. Vamos dizer que o bem seja R$100 e o cara tenha pago 300, mas deve... tenha pago 30, mas deve, sei lá, 80 por causa dos juros. Aí esse cara só voltaria 20. Entendeu? E aí eu tiro, ele vai ter a posse ainda do bem, mas eu tiro a questão da propriedade dele. Não tem nada a ver com esse tipo de leilão. Não tem nada a ver com esse tipo de leilão que eu acabei de falar, nada a ver. Um exemplo é a prefeitura vai leiloar carros que foram apreendidos e estão lá no depósito há 10 anos. É esse leilão que a gente está falando. Foi? Vamos nós. Julgamento e classificação das propostas. Será escolhido, quanto rabisca, gente? Será escolhido as 3 primeiras propostas como regra. Como regra que tenha diferença de até 10%, até 10%, para que se tenha lances entre os escolhidos para que desta forma a administração escolha a proposta vencedora. Observação. Aquele que não concorde ou seja desclassificado nesta fase, deverá comunicar ao pregoeiro o interesse de recorrer. E após esta comunicação,
terá o prazo de 3 dias, úteis para interpor recurso, no qual será comunicado ao vencedor para que efetive contrarrazões se assim o quiser. Observação. O intervalo mínimo do pregão será de 8 dias. Úteis. Oito dias úteis. Uma coisa que eu não falei antes do intervalo, que eu esqueci profundamente, mas que deveria ter falado, é que o pregão tem edital? Tem ou não tem? O pregão tem edital. A gente viu que no momento que há a publicação do edital, abre-se um prazo para que o cidadão ou o participante possa questionar essa publicação. No edital acontece no pregão acontece a mesma coisa? Sim ou não sim? Sim, só que o prazo é diferente. Tanto para o participante quanto para o cidadão, o prazo será de 2 dias úteis. Tá? Tanto para o participante quanto para o cidadão, o prazo será 2 dias úteis para que ele possa impugnar teor referente a esse edital. Entendendo que a administração pública tem prazo de resposta? Sim. Aqueles mesmos 3 dias úteis de resposta. Vamos anotar essa observação, que acho interessante, que pode ser que caia. Tá acabando. Mas sabe que a resposta dura mais tempo. Hã? A resposta dura mais tempo. Impugnação? Nos outros são 5? São 5 dias. 5 e 3. Não, 5 e 2. 5 e 2 e 3 e 5 É. Não decora as coisas assim não, senão você 5, 2, 5 normal e 2. Aí o prazo de resposta para o cidadão é de 3 dias. Tá? De todos. Tá? Vamos nós. O prazo para impugnação. O prazo para impugnação do edital de convocação do pregão será de 2 dias úteis tanto para o participante quanto para o cidadão. No qual a administração deverá apresentar resposta em 3 dias úteis.
Foi? Foi? Galera, só copia a inversão e escreve dispensa e inexigibilidade. Ah, eu vou acabar antes. Ah, botaram? Não. Escreve o seguinte, nossa amiga perguntou e eu acho legal. Uma observação. Vai ficar cansada para fazer observação. É, Eu não sei. É melhor fazer um traço, me xingar e falar, pô, do que não fizeram e falar, poxa, ele falou. O pregão eletrônico é preferencial preferencial para as contratações de bens e serviços comuns. Foi? Que a gente comentou e é interessante colocar. Lembrando que preferencial não é obrigatório. Vou contratar? Sim. A regra é que é melhor fazer eletrônico. Tá? Não dá, eu faço presencial. Show? Foi? Escreve dispensa e inexigibilidade. Tem uma informação sobre isso. Que eu falei? Lembrar que a indicação não é a autoridade competente. É pelo ele que faz. Mas a gente já falou isso. Falou, olha na comissão. Tá. A gente falou. É o pregoeiro e a homologação da autoridade competente. Não muda. Não, a indicação não muda. Não, muda a ordem. Não, quem faz a indicação é o pregoeiro. No outro é a autoridade competente. Ah, sim, claro. Sim. 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 Quer botar, não tá? Quer botar essa observação para não esquecer? Vamos lá. Observação. Quem realiza? Outra observação. A culpa não é minha, não. A culpa é da colega. É aquela que... É ela que estava com o clickbait que você estava falando? Estava cheia de camisa também? Pô, não, mas é amarelo. Mas é legal, é interessante. Isso mostra que ela é uma pessoa Organizada. e metódica. Eu não falei que... Não falei, tá vendo? Não falei que é defeito. Eu falei que é só organizado e metódica. Entendeu? Eu sou metódico com muitas coisas, mas sou extremamente desorganizado. Entendeu? Vamos lá. A adjudicação é realizada pelo pregoeiro. Quem realiza? Quem realiza a adjudicação é o pregoeiro. Realizar. A adjudicação é o pregoeiro. E a homologação é praticada homologação é praticada pela autoridade competente. Show? Show? Tá? Show? Eu vou fazer uma inversão, eu não vou falar de dispensa e inexigibilidade nesse momento, eu vou falar de dispensa e inexigibilidade dentro de contrato. Tá? Vocês vão entender por quê. Só para a gente ter uma lógica. Dispensa e inexigibilidade, licitações. Show de bola? O que eu quero dizer? Como última fase do procedimento licitatório, o que a gente entende? Entende que daí eu parto para a contratação. Entendendo que dizer que existe dispensa e inexigibilidade quer dizer que não tem licitação. Então existe uma contratação direta. O que eu estou querendo dizer? Ao meu ver, na ordem da lei, dispensa e inexigibilidade deveria ser uma regra de contratos.
Entendendo que nessas situações eu aplicaria a contratação direta, na minha concepção. Porque às vezes fica confuso. A gente estuda licitação, 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 e aí quando termina de estudar licitação, que eu tenho que começar a estudar contrato, aí eu falo, nessas situações não tem licitação. E aí eu deixo um espaço para o contrato. O que eu estou querendo dizer? Acabou a licitação, independente seja concorrência, leilão, seja pregão, eu tenho que partir do momento que exista uma contratação. E a regra é que sempre tenha contrato. O que é contrato? O que é contrato? Contrato nada mais é que o quê? Um acordo de vontade. E se você for pegar a regra do direito civil, que pra gente nesse momento não importa tanto, contrato é um acordo de vontade realizado por pessoas capazes, com objetivo e finalidade de contratar objeto lícito, possível e determinado, ou ao menos determinável. Definição legal bacana no direito civil. O que pra gente é interessante? Que o contrato, e pra gente, contrato administrativo, ele é sim um acordo de vontade? É ou não é? Sim. Tanto que como uma das suas características, ele é um contrato de natureza o quê? Consensual. O que quer dizer consensual? Quer dizer que ninguém é obrigado a assinar nada. Ah, professor, mas na adjudicação o cara não tem que contratar? Não, ele tem que contratar, mas se ele quiser ele não contrata. Ele pode sofrer alguma consequência por isso? Pode, mas ele não é obrigado a pegar a caneta e assinar. Dizer que existe um contrato, num primeiro momento, um acordo de vontade. Contrato administrativo esse que tem natureza consensual. Mas o que de fato define a palavra contrato administrativo? É dizer que toda definição que eu falei de acordo de vontade realizado por pessoas capazes, com o objetivo de contratar objeto lícito, possível, determinado ou menos determinável, ele tem uma regrinha que é muito bacana, que a gente chama de regime jurídico administrativo. A pergunta é, o que é regime jurídico administrativo? Isso cai na prova, não em licitações, mas cai na prova. Aí se eu pergunto o que é um regime jurídico administrativo, quem pode me dar uma sugestão? Ninguém, gente? Tá acabando, já tá acabando, aquele último suspiro, aquele último gás, entendeu? Quando você está morto, quer dizer que você ainda tem mais 10% da sua capacidade de energia para fazer qualquer coisa. Eu já cheguei aqui assim, né? Tá? O que é regime jurídico administrativo? Quando a gente estuda direito administrativo, a gente estuda um monte de regras, não estuda? Aplicadas à administração pública? Estuda ou não estuda? Tanto princípios, que eu entendo princípios como um sinônimo de valor representado numa lei ou numa ausência de uma lei. Regime jurídico administrativo é tudo aquilo, é todo o conjunto de regras e valores que eu aplico como pré-requisito para uma atuação pública. Então, o contrato administrativo é a junção de dois ramos do direito. Um direito civil, que vai definir de fato o que é um contrato, só que a esse contrato eu vou pegar as regras do regime jurídico administrativo e vou colocar como prerrogativa. Como essa prerrogativa, a gente vai entender que dentro desse regime, por existir um regime jurídico administrativo, nessa contratação que é obrigatória, ou seja, licitação eu posso ter ou não ter, mas contrato administrativo para contratação eu tenho? Tenho ou não tenho? Tenho. E que é de forma consensual. Nascido de um regime jurídico administrativo aplicado a esse contrato. Por isso que a gente denomina de contrato administrativo, que vai fazer surgir algumas regras, como natureza de adesão. Eu celebro, eu contrato com a administração pública, eu assino porque eu quero, mas eu posso alterar? Não. Eu tenho que absorver todas as regras e disposições que a administração pública
colocou. Outro conceito muito interessante desse regime jurídico administrativo é o que a gente chama de supremacia do interesse público sobre o... Ficou grande, né? Sobre o privado, que vai fazer surgir o que a gente chama de cláusulas exorbitantes. É ele que permite nessa pactuação, nesse contrato, em virtude desse regime jurídico administrativo, algumas cláusulas como é que a gente conhece. A possibilidade da administração pública aplicar penalidades nessa contratação, a possibilidade de haver alteração unilateral nesse contrato, a possibilidade de ter rescisão unilateral, a fiscalização que o nosso amigo anteriormente comentou, ocupação temporária. Mas obriga também, apesar desse regime, a ter o que a gente chama de um formalismo. O que é formalismo? É ter um padrão de contrato. É como se, eu fazendo com uma comparação entre direito civil e direito administrativo, é dizer, no direito civil você vai ter contrato de compra e venda, contrato de doação, não vai ter? Contrato de permuta. No direito administrativo você vai ter nomenclatura de contrato? Sim. A gente vai chamar de instrumento de contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de serviço. São nomenclaturas utilizadas como forma de contratar. É como se aquele contrato viesse com um título. Além disso, esse contrato ele vai ser comutativo. O que é comutativo? É dizer que além dele gerar direitos e obrigações, ele vai trazer prestações e contraprestações. Só que em virtude da proporcionalidade, essas prestações e contraprestações, elas deverão ser o quê? Proporcionais. Proporcionais. Entendendo que para a administração pública não existe contrato gratuito. Todos os contratos serão o quê? Onerosos. E como regra, por prazo determinado. O que é isso, professor? Não existe contrato administrativo por prazo indeterminado. E sempre cai na prova e a galera erra. Porque a galera acha que prorrogação é ad eterno. Não existe contrato administrativo por prazo indeterminado. E lembrando, nem todos os contratos celebrados pela administração pública serão contratos administrativos. Quando você fala de ato administrativo, você fala ato administrativo, uma manifestação de vontade realizada pela administração pública ou de seu representante legal. Fala ou não fala? Que tem algumas características, forma unilateral, com a finalidade de adquirir, transformar, redigir, extinguir direitos e obrigações. E a gente entende que toda manifestação é ato administrativo? Não, existem atos da administração. A regra é a lógica. Roda a vida, aí lembrei dos mamonas. A regra, e como lógica, é que existem contratos administrativos e também contratos da administração. Exemplo, professor, contrato de locação.